Na paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa devocional desta manhã, no Evangelho segundo São Lucas. Na continuação deste capítulo, nós vamos estar um dia sim, um dia não, voltando a este Evangelho até terminá-lo. A partir do versículo 26, aonde paramos no 25 na vez passada, e a partir do 26, a palavra de Deus se lê da seguinte maneira: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Antes de eu seguir sobre essa leitura do filho, quando eu estava lendo estes primeiros versículos, algo me chamou a atenção nessa palavra. Foi quando o anjo disse no versículo 28, chamou ela de agraciada. Depois no 30 ele disse: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. E quando eu estava lendo estes versículos, eu olhei para trás na história de pessoas que acharam graça diante de Deus, como Noé, por exemplo. A Bíblia diz que estava todo mundo, a terra naquela época, um completo caos, maldade multiplicada. Mas Noé achou graça diante de Deus. E houve aquele outro, acho que foi Gideão, que malhava trigo no lagar, que teve o anjo falou uma coisa semelhante. O Senhor é contigo, né? Até ele falou, como que o Senhor é comigo? Se eu sou, é assim, falou da situação dele, enfim. Mas aqui o anjo aparece e diz: tu és agraciada, ou seja, você achou graça diante de Deus. E ela se perguntava, o que significa essa saudação? Isso me veio, eu quero trazer sempre a palavra de Deus para a minha vida. E primeiro talvez me perguntar, será que eu vivo uma vida que Deus pode achar graça na minha vida diante dele? Será que eu vivo uma vida, porque essas pessoas como Noé, por exemplo, no caso de Noé, ele era praticamente o único justo da terra. Porque Deus achou justiça nele, achou graça nele diante de Deus, e a graça nesse sentido de Deus é essa, é fazer o bem, é ser justo, é ser conforme o querer do Senhor, é se preocupar com Deus, é andar com Deus, é cultuar a Deus. Este é o contexto de Noé, e com certeza o coração de Maria era um coração especial para com Deus. E a minha pergunta é essa, porque a ela Deus apareceu. Claro que o caso de Maria e de Jesus é muito particular, né, gente? Não tem comparação. Mas, de alguma maneira, hoje ainda Deus continua chamando. Deus continua ainda levantando para vocações, para propósitos, para trabalhos específicos, para missões específicas. E o anjo aparece ou em sonho ou em uma profecia, né? Então Deus fala, o Senhor é contigo, tu és bendita. E ela considerava, perguntava em seu coração, que saudação seria essa? Muitas vezes a gente ouve Deus falar e pergunta, que plano é esse? Que projeto é esse? O que é isso que Deus tem? Que coisa linda nós ouvirmos ainda hoje a vontade de Deus, o chamado de Deus. Mas começa com uma vida calcada na devoção ao Senhor. Começa naquilo que nós estamos fazendo aqui. Cada dia lembrando-nos de Deus, por 1 minuto, 2 minutos, lendo um versículo, 10 versículos, se der tempo, um capítulo, não importa. Claro que quanto mais melhor estarmos na presença de Deus, buscarmos a Deus, mas começa com um coração voltado a fazer as coisas como Deus quer. Porque muitos hoje, nós sabemos bem disso e até nós mesmos somos culpados de dizer, não é bem assim, Deus quer só isso, ou enfim, está tudo bem. Quando nós sabemos que não. Quando nós sabemos que nós devemos estar meditando na palavra de Deus. Então, graças a Deus, porque estamos aqui fazendo isso e por causa desta verdade do coração e da vida de Maria, ela achou graça diante de Deus. Aí eu vou voltar aí no 31 que diz assim, eis que em teu ventre o anjo falando com ela, né?
que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem aqui agora, a minha pergunta para o anjo seria teológica, porque eu não estou na pele de Maria, né? Com certeza. Porque o anjo aparece e diz: Você vai dar à luz um filho, vai pôr o nome de Jesus, mas a partir daí ele diz: Esse filho será chamado Filho do Altíssimo. O Altíssimo era uma expressão ao Deus dos deuses, a Yahvé. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Isso é uma promessa, é uma realidade assim profundíssima para a cultura hebraica, da qual Maria pertencia. E depois falou que ele reinará eternamente, o seu reino não terá fim. Eu perguntaria teologicamente para o anjo como acontecerá isso, porque teologicamente é muito profundo. No entanto, a pergunta de Maria foi porque foi para a pele dela. Aleluia, né? Não somos nós, ninguém mais será jamais Maria. E a pergunta de Maria foi muito simples: como vai ser isso se eu não conheço o varão? Eu não sou casada, nunca tive relações com um homem. Como pode um filho aparecer na minha barriga? Glória a Jesus. Então ela se perguntou, mas com um temor genuíno, no sentido de somente... Porque sabe o que eu me questionei, irmãos? A gente, há 2 dias atrás, leu o começo desse capítulo, e Zacarias questionou ao Senhor, também ao anjo que apareceu a ele. Não foi o Senhor, mas enfim, é o Senhor, porque o anjo foi levando a palavra de Deus. E Zacarias fez a pergunta assim: como é que eu saberei disso? E ele foi repreendido de tal maneira que o anjo disse: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o menino nascer. Que coisa, né, irmãos? Então a pergunta dele, como saberei isso, é como quem descreu da palavra, assim: como é que eu vou ter certeza que essa voz vem de Deus, que a sua mensagem é de Deus, que isso é de Deus? Então aí Deus disse: porque você não creu, então você foi punido. No entanto, a pergunta de Maria teve genuinamente uma realidade diferente, só pode, porque ela não foi punida, ela foi abençoada. O anjo respondeu para ela na plenitude daquilo que ela perguntou. Ela tão somente disse: eu tenho uma pequena impossibilidade, ou seja, eu creio em tudo isso. Eu tenho uma só pequena impossibilidade, é que eu não conheço o varão. Aí o anjo diz, versículo 35, e respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, e nós terminamos com este versículo nessa bela manhã: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, terminando este texto, o Senhor, através da boca do anjo, fala para Maria não os detalhes de como aconteceria, mas suficiente para dizer: isso é coisa misteriosa do Altíssimo. Vai ser uma relação espiritual. Vai ser o Espírito Santo de Deus que vai entrar em ação para esta gestação acontecer, porque ele será chamado Filho de Deus. Mas aí o anjo muda a perspectiva e diz: olha, o milagre já começou a acontecer. O poder de Deus, a operação de Deus já está acontecendo no vosso meio, no meio do povo de Deus. Porque Isabel, a tua prima, já está 6 meses grávida, aquela que era conhecida na família, aleluia, conhecida na cidade como estéril, já está 6 meses de gravidez. Então, naquela hora, eu só posso imaginar o susto de Maria, né? De saber da notícia pelo anjo, mas de entender que o poder de Deus estava em ação para um propósito do qual ela, uma pessoa tão humilde, agora estava sendo convocada para fazer parte. E não numa convocação de boca de um homem, mas de boca de um enviado de Deus, aquele anjo. Porque o anjo relata e fala mais uma vez: porque para Deus nada é impossível. E aí a beleza é da resposta dessa jovem, tão jovem, né? Saída pouco da adolescência, aquela jovenzinha Maria. Não temeu
como outros, né? A gente vê a resposta de Moisés, a gente vê a resposta de Jeremias, tantos homens valentes já que tiveram experiência, né? Mas essa menina diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Irmãos, que esta palavra possa repousar na nossa vida neste dia. Primeiro, de sermos alguém achando graça na presença de Deus. Será que nós podemos calcar o nosso dia hoje? Mas não o nosso dia hoje, fazer alguma coisa, estabelecer algo. Talvez seja esse devocional que você vai começar a vir aqui comigo alguns dias, depois você vai fazer sozinho, talvez com a sua família, eu não sei aonde Deus te guiará. No entanto, qualquer que seja o seu compromisso com Deus, para que você cumpra o querer da maneira que Deus gosta, faz diferença sim. E como é que você sabe, irmão? A gente está aprendendo aqui. O jeito que Deus gosta está aqui nessa palavra. Amém? E aí, o Senhor vai nos vocacionar, nos direcionar ao propósito que nós temos. Ninguém jamais será Maria outra vez, mas Deus continua neste dia chamando e fazendo coisas grandiosas. E Deus continua quando Ele tem um projeto a mover, Ele te chama aqui e de repente Ele levanta outras coisas milagrosas aí. Eu tenho visto nestes dias isso na minha vida, na vida da minha igreja, né? Um milagre acontecendo em outro caso que não estava correlacionado, mas nós vamos ver a mão de Deus, porque Deus está neste assunto e estes milagres acontecerão juntos para que nós entendamos claramente, aleluia, que estamos no propósito do Senhor, que estamos fazendo a obra do Senhor. E a beleza final é da resposta dela, que possa ser sempre a nossa resposta. Porque nem todos os desafios são simples para nós recebermos. Pelo contrário, irmãos. A verdade é que a gente gosta da glória de ser de Deus ou de falar em nome de Deus. Mas aceitar os desafios de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, é difícil demais. Você sabe o que Maria se meteu neste momento? Ficar grávida, sendo não casada naquela época. Era uma loucura. Mas ela não pensou ali, ela foi somente agraciada e ela temia tanto a Deus que ela disse, Senhor, que cumpra a tua palavra. Quando Abrão teve que sair da sua casa para uma terra que não conhecia, irmão, que destino é esse, pelo amor de Deus? Né? E tantas outras promessas de Deus e chamados de Deus foram loucos e para uma vida tão incerta aos olhos do homem, mas tão certas aos olhos de Deus. Porque não há nada mais certo neste mundo do que a fé. Porque a fé é aquilo que já existe, aleluia, na presença de Deus. E nós somente temos que crer para vivê-la na nossa realidade. Que Deus possa nos abençoar neste dia, nos dar um dia abençoado e meditarmos nesta palavra e sermos sempre como esta serva do Senhor. Prontos para, mesmo que o desafio seja tão imenso, poder dizer a Deus, cumpra-se em mim, conforme a tua vontade. Amém.